Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui em mais um webinar da Sociedade Mineira de Cardiologia. Semana passada falamos um pouquinho sobre os artigos que saíram na ESC e essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre as diretrizes. Eu sou Luiz Guilherme, o atual presidente dessa sociedade. Estou aqui acompanhado da minha amiga professora Consolação e do meu amigo Frederico Toledo e um monte de outras pessoas especialistas naquilo que eles vão falar para vocês, tá bom? Nós separamos hoje as diretrizes da ESC que foram lançadas em agosto desse ano. Foram 4 diretrizes. Nós temos a diretriz de doença cardiovascular e gestação, a diretriz de válvula e a diretriz de miocardite e pericardite. A 4ª diretriz, que é dislipidemia, da ESC, nós não vamos falar. Nós vamos deixar para falar sobre a diretriz brasileira de dislipidemia na próxima semana, tá bom? É importante aqui enfatizar, né, Fred? Lembrar que diretriz é apenas um guia. A tomada de decisão médica ela é muito mais complexa do que apenas você seguir as diretrizes. Elas servem para a gente ter um norte em relação para onde o conhecimento está andando, tá? Porque a tomada de decisão, no final das contas, é evidência, mais a individualização do cuidado, mais as preferências do paciente. De último, eu gostaria também de fazer um agradecimento aqui especial a quem está nos apoiando nesse evento, que é a AstraZeneca, que de uma forma muito ética não está influenciando em nada, nem na escolha do conteúdo científico e nem em pagamento a nenhuma das pessoas que aqui estão presentes e dando a sua opinião pela sociedade mineira. Tá? Eles estão ajudando a sociedade mineira a difundir bom conhecimento. E é esse tipo de associação entre sociedades e empresas que são saudáveis para que a gente continue de uma forma ética difundindo conhecimento nas nossas ações, tá bom? Gostaria de apresentar aqui nosso colega Frederico Toledo. Fred, nosso amigo de Poços de Caldas, ele é atual diretor científico da Sociedade Mineira nesse biênio e será o próximo presidente dessa sociedade. Fred, prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Luiz. Vamos dar sequência à nossa sequência de webinários muito interessantes que a gente bolou aí. Começamos a semana passada com os principais artigos publicados no X, apresentados e publicados, que provavelmente serão liberados da TV SMC. Então, reforçando aí, quem não segue ainda, seguir a TV SMC, tem muitos conteúdos interessantes lá. Hoje nós decidimos fazer a discussão, como o Luiz já disse, das diretrizes do ESC, e na próxima quarta-feira serão as diretrizes da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia. Para dar sequência, eu tenho o prazer de chamar para a gente debater os guidelines de doença cardiovascular e gestação, que foi apresentado agora no ESC em 2025, a doutora Maribene Bahia de Oliveira, que é cardiologista pela SMC, professora do curso de cardiobstetrícia do CIRSE e presidente do Departamento de Cardiologia da Mulher da SMC. E Juliana Rodrigues Soares Oliveira, que é mestre e doutoranda pelo Programa de Medicina Tropical da UFMG e cardiologista do Hospital das Clínicas Felício Roxo e Maternidade Odete Valadares. Meninas, é um grande prazer ter vocês aqui para discutir uma coisa que nós temos que debater cada vez mais, e é as cardiopatias relacionadas à mulher. Então, sejam bem-vindas e a palavra está com vocês. Hoje nós trouxemos, né, a diretriz da ESC de 2025, bem recente, para a gente poder discutir, falar um pouquinho sobre o que mudou, principalmente de 2018 para as diretrizes de 2025. Consegui. Então, as atualizações das diretrizes de 2025 sobre doença cardiovascular e gravidez, né? Os principais tópicos, assim, que a diretriz trouxe para nós, que já tinha, inclusive, já se falava, mas solidificou e direcionou mais, foi principalmente sobre a equipe cardíaca para a gestante, né? Para garantir o cuidado abrangente ao longo de todas as fases e estágios da gestação. Trouxe aí algumas modificações também na estratificação de risco, mudou a classificação da OMS, refinando ela com alguns pontos da classificação de Carpreg, fazendo com que a gente melhore a avaliação dessa gestante ao longo do processo gestacional e possa avaliar melhor os desfechos durante esse processo da gestação.
trouxe dados clínicos também sobre o ROPAC, a cardiomiopatia periparto, as síndromes de arritmia primária, que nas outras diretrizes ainda não tinha tanto, e direcionou mais para o tratamento clínico com a atualização desses pontos aí. Os cenários clínicos também, durante a gestação, né, trouxe algoritmos mais definidos, fornecendo informações práticas para o cardiologista clínico poder definir a propedêutica, o tratamento dentro do processo da gestação. Trouxe pontos importantes sobre os testes genéticos e aconselhamento, incorporando técnicas para a gestão de testes genéticos e aconselhamento para essa gestante. Revisão das contraindicações para a gravidez em mulheres, principalmente na classificação 4 da OMS, e dando autonomia para a mulher na tomada da escolha da sua reprodução, né? Trazendo essa autonomia para a mulher definir junto com a equipe a gestação e conhecendo os riscos durante o processo da gestação. E, principalmente, sobre os resultados adversos da gravidez, que isso não era tão sedimentado antes, né? Sobre os desfechos, como a pré-eclâmpsia, que traz um risco aumentado para essa mulher ao longo aí dos 5 e os próximos 10 anos. Então, as evidências apoiam a necessidade de discussão e gestão desses eventos adversos durante a gestação. E a primeira ilustração que a gente traz dessa diretriz, é esse papel da equipe cardíaca da gravidez no percurso da gestação, que isso foi muito bem sedimentado agora, que é essa equipe da cardiologia acompanhando todo o período gestacional, desde a pré-concepção, na concepção também, na gravidez, avaliando o que acontece durante a gravidez e reclassificando através da OMS o risco dessa gestante, entrando como discussão aí no plano do parto, o acompanhamento no pós-parto e a longo prazo, e definindo aí as doenças cardiovasculares da mulher, né? Trazendo aí os pontos da cardiopatia congênita, das arritmias, nas canulopatias, inclusive, e trazendo a importância dessa equipe. Aí a Juliana vai entrar agora falando um pouquinho dessa imagem, discutindo um pouquinho dessa informação que a gente trouxe. Na verdade, essa diretriz trouxe essa grande mudança em relação à prévia, que tinha, a anterior já falava de uma equipe de cardiologia. Essa reforçou muito a importância, assim, da avaliação, inclusive pré-gestacional, durante a gestação e no pós-parto, que é onde a grande maioria das nossas pacientes descompensa no pós-parto, e da importância do aconselhamento pré-gestacional. Isso é uma mudança assim, de paradigma. Eles colocam, inclusive, assim, que não são todos os locais, todos os hospitais que vão ter uma equipe de cardiobstetrícia que conta, né, com obstetras, cardiologistas, intensivistas, neonatologistas. Eles inclusive colocam a gama de especialistas, né, o pessoal multiprofissional também, mas que teria, assim, a ideia seria que as pessoas tivessem para onde ligar, um centro terciário, inclusive, para ligar, para discutir esses casos, dada a importância, pelo seguinte, nessa área de cardiobstetrícia, as nossas evidências são muito piores do que na cardiologia em geral, né? A gente tem estudo que a gente vai falar mais para frente aí, com 20, 30 pacientes, né, por questões éticas ou por questões de raridade das cardiopatias, né, em torno de 4% das gestantes são cardiopatas, e aí cardiopatias gerais, imagina as cardiopatias específicas. Então, assim, a gente conseguir dados para ter uma evidência forte, igual a gente tem na cardiologia geral, é muito mais difícil. Então, a importância da equipe do cardiobstetrícia de discutir os casos, de realmente acompanhar essa gestante do início até o final da jornada, que é a gestação em várias, né, nas pacientes cardiopatas, que algumas pacientes são mais graves, é realmente uma jornada muito, muito difícil. Então, essa diretriz coloca isso enfatiza isso como um ponto principal da diretriz. Vamos para frente, Mari. Deixa eu ver se eu passei. Está certinho. E trouxe algumas recomendações revisadas aí, que modificaram de 2018 para 2025, né? Em vários aspectos.
Então, em 2018, por exemplo, ele traz uma recomendação de uma terapia antibiótica profilática para prevenir endocardite durante o parto, não sendo recomendado, né, com uma classe 3 de nível C. Já na diretriz de 2025, ele traz uma outra classificação, falando que a profilaxia antibiótica sistêmica pode ser considerada para o parto em mulheres de alto risco de desenvolver ou de ter endocardite. Então, já traz um nível de evidência 2B, com nível, classe 2B com nível de evidência C. Essa mudança de classe, né, de recomendação, foi baseada em alguns registros de alguns locais do mundo no aumento de mortalidade do endocardite no pós-parto. Porque, em geral, o alto risco aí é a paciente que tem prótese, né, que já teve endocardite ou doença congênita, mas não corrigida, e conforme os guidelines de endocardite geral, e o guideline de endocardite 2023 da ESC, ele já tinha mudado essa evidência para 2B, podendo, assim, não é considerar, assim, não colocou como proibitivo, como era antes, mas baseado nesses relatos, assim, de aumento de mortalidade, porque a gente sabe que esses estudos com profilaxia de endocardite são muito difíceis e que a evidência nessa área é muito pequena, mas, assim, a mudança foi realmente baseada em alguns lugares, em alguns centros no mundo, colocando um aumento de mortalidade da endocardite no pós-parto, que é um acontecimento raríssimo, né? Daí a grande dúvida se realmente a profilaxia vale a pena ou não. Antes era proibitiva, a gente não faz, na verdade a gente continua não fazendo, né? Mas existem algumas diferenças, inclusive regionais, né? Sobre essas indicações, porque os estudos realmente não dão um norte muito seguro para a gente. E aí traz uma recomendação para miocardiopatia na gravidez, que é em paciente com cardiomiopatia hipertrófica. Em 2018, recomendava-se que os beta-bloqueadores sejam contínuos nas mulheres que utilizavam antes da gravidez. Aí, em 2025, traz a continuação do uso de beta-bloqueadores deve ser considerada durante a gravidez em mulheres com miocardiopatia hipertrófica ou outras miocardiopatias, porém com acompanhamento rigoroso do crescimento fetal, trazendo aí uma classe 2A com nível de evidência C. Em 2018 já era classe 1 com nível de evidência C. Na verdade, em geral, vamos até falar assim, em geral, essa diretriz diminuiu um pouco a recomendação, não diminuiu a recomendação do beta-bloqueador, só colocou mais evidente que a gente deve acompanhar esse efeito. Os beta-bloqueadores são associados com ciúme, bradicardia, hipoglicemia, fetais, né? Então, assim, antes era classe 1, os estudos são os mesmos, estudos pequenos e tudo, mas agora, assim, se deu um enfoque para o acompanhamento fetal. Assim, pode usar, pode, mas esse feto tem que ser acompanhado, porque a gente usa um pouco indiscriminado, né? Assim, um pouco banalizando o uso, essa diretriz em todo o beta-block, em todas as situações clínicas, ele coloca uma recomendação da gente ficar um pouco mais atento ao feto. Podemos ir, Mari? Principalmente quando a gente ajusta a dose, né, Ju, que tem essa dose dependente também do uso do beta-bloqueador com o crescimento intrauterino retardado, né, menor. Então, assim, acaba que o acompanhamento tem que ser mais inclusive, partes mais para frente eu já vou falando de uma vez, porque eu acho que a gente vai ter que passar um pouco mais rápido os próximos slides, os últimos, né? Que ele enfatiza muito que na insuficiência cardíaca a gente tem que priorizar metoprolol e busoprolol, que são os que têm mais evidência de menor interferência no crescimento fetal. O atenolol continua super proscrito, né? E o que a gente tem mais evidência, mais robusto de estudos pequenos, né? Juntando todos, com metoprolol e busoprolol, que a gente deve sempre preferir. Engraçado, não estou conseguindo passar. As recomendações para ortopatia, cirurgia cardíaca e gravidez traz aí. A gravidez não é recomendada em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos vascular. Isso era classe 3, nível C, na de 2018. Nessa diretriz de 2025, já modifica bem essa recomendação. Recomenda-se que mulheres com a síndrome de Ehlers-Danlos vascular que desejam engravidar sejam aconselhadas por uma equipe multidisciplinar sobre o risco muito alto de eventos adversos relacionado à gravidez, considerando o histórico familiar, variante genética e os eventos vasculares anteriores, trazendo uma classe aí 1 com nível de evidência C.
Na verdade, essa é uma mudança geral na diretriz, que antes era as pacientes classificadas no risco da OMS classe 4, elas não eram proibidas a gestação. Agora ele coloca muito mais a diretriz no corpo do texto inteiro, que isso não é a proibição tem que ser discutida, avaliados os riscos, dependendo do desejo da mulher. Então, assim, as evidências mudaram, assim, os estudos são os mesmos, né? A mortalidade, a maior mortalidade na gestação é muito alta, mas que isso deve ser conversado e não colocado de maneira proibitiva. A gente vê que o nível de evidência continuou a ser, né? E o de baixo é que a gente, né, usa beta-block para os pacientes que têm uma ortopatia, porque tem um estudo com 20 pacientes que diminuiu a dilatação, a progressão da dilatação da aorta durante a gestação com beta-bloqueadores. É o mesmo estudo, isso não mudou, mas o nível de evidência continua a ser, mas é o que a gente tem para fazer, que é uma condição que a gente tem muito medo, né, da dissecção, da progressão da doença aórtica durante a gestação, fatores hormonais, que é uma coisa bem documentada, e o uso de beta-bloco está reforçado aí nas recomendações agora dessa diretriz. E traz aí as recomendações também para as cardiopatias congênitas, né, que em 2018 as pacientes com ventrículo direito sistêmico, né, transposição das grandes artérias corrigida congenitamente, com classe funcional 3/4, disfunção ventricular com fração de ejeção abaixo de 40%, elas deviam ser aconselhadas a não engravidar, com uma classe aí 2A em nível de evidência C. Já 2025, ele já traz essa recomendação da mulher poder ser aconselhada por uma equipe de gravidez, né, de alto risco, conhecer os efeitos adversos e ela ter autonomia, maior autonomia para decidir isso junto, vendo para um nível de evidência aí de classe 1, nível C. Na mesma coisa, né? Que as condições não devem ser consideradas proibitivas mais, apesar do alto risco, né? Que deve ser conversada, a decisão compartilhada. E o no de baixo é a questão do tratamento invasivo na síndrome coronariana de alto risco, que colocavam tratamentos invasivos como 2A, aí tiveram alguns registros mostrando que as mulheres estavam sendo tratadas de maneira pior, que estava tendo um desfecho pior que a população geral. Então, agora a recomendação vamos tratar as mulheres da mesma forma que a população não gestante. Alto risco, vamos fazer cateterismo, vamos fazer angioplastia, o AS é bem documentado a segurança, o clopidogrel a gente já tem algum segurança por menor tempo possível. Então, essa recomendação mudou baseado nos mesmos estudos, assim, alguns registros que mostraram, os estudos prévios são os mesmos, mas alguns registros mostraram aumento de mortalidade de mulheres, se comparado com pessoas da mesma idade na gestação, porque elas eram subtratadas, né, com o medo do exame, a radiação e tudo, e essa recomendação mudou. E tem as recomendações aí para as doenças cardíacas adquiridas, né, que já entrou ali na parte da síndrome coronariana também, que, por exemplo, a ablação por catéter com sistemas eletroanatômicos e sistemas anatômicos devem ser consideradas em centros experientes, principalmente com pacientes que tinham taquicardia supraventricular refratária e não respondia a medicamentos. Isso em 2018 trazia uma classe 2A com nível de evidência C, e agora em 2025 vem falando que a ablação por catéter pode ser considerada em mulheres grávidas com taquicardia supraventricular recorrente, sintomática, prolongada, ou contraindicações para terapias farmacológicas, trazendo uma classe aí 2B, nível de evidência C. Considerando que a gente deve fazer o menos possível na gestação, porque o dano fetal não é conhecido, né? Então a gente tem que priorizar outros tipos de tratamento, o quanto for possível. Quanto à valvulopatia aórtica com balão, deve ser considerada durante a gravidez em pacientes com estenose aórtica grave e sintomas graves. Isso em 2018 era uma classe 2A com nível de evidência C, e em 2025 traz em mulheres grávidas sintomáticas muito selecionadas com estenose aórtica grave, que não responde à terapia médica, opções não cirúrgicas como valvuloplastia com balão ou TAV, podem ser consideradas com uma classe 2B nível C de evidência. Caiu a recomendação muito porque essa valvuloplastia com balão a gente tinha muito problema, né, assim, de regurgitação,
é um procedimento que é um ato, assim, como ponte, né, para terminar a gestação, para não fazer a cirurgia cardíaca durante a gestação, que a mortalidade for tal. Ainda assim, estudos, meta-análise recente, que essa diretriz coloca no corpo em torno de 30% de mortalidade fetal, com a cirurgia cardíaca que a gente tem hoje, ainda assim, mortalidade fetal alta materna é semelhante à população geral, e então que as mulheres com valvopatia refratária, a gente sempre pensa em fazer algo não invasivo, isso não está muito bem estudado, a gente já fez valvoplastia com balão, isso tem documentado na literatura, mas os resultados são ruins, a TAV entrando, mas mesmo assim são condições que a gente deve postergar ao máximo e não deixar nessa situação. O ideal realmente, as estenoses aórticas sintomáticas é tratar antes da gestação. E embaixo ele coloca, houve um reforço, foi uma questão importante nesse guideline, que ele colocava como classe 2A, as mulheres em idade reprodutiva, quando precisa de uma troca valvar, de escolher bioprótese, e agora eles colocam como os estudos são os mesmos, assim, tiveram alguns poucos estudos entre 2018 e 2025, mas a grande questão é a morbidade durante a gestação da anticoagulação, né? Então, devido a essa morbidade que foi reforçada nos estudos mais recentes, essa classe de recomendação foi reforçada, que em mulheres em idade reprodutiva a gente deve escolher bioprótese ao invés de prótese mecânica pela morbidade durante a gestação da anticoagulação com uma prótese mecânica. Que é um dos fatores de risco que eles apoiaram muito agora também para desfechos negativos neonatais, né, do feto, a anticoagulação. Ele coloca como preditor agora nessa diretriz. É sempre um drama, né? Em 2018, durante o segundo e terceiro trimestre, a heparina de baixo peso molecular com monitoramento do nível do fator 10A e ajuste da dose, pode ser considerada em mulheres que necessitam de uma dose de antagonista de vitamina K após o consentimento informado da paciente. Isso vem como uma classe 2B, nível de evidência C, em 2018, agora em 2025, durante o segundo e terceiro trimestre até a 36ª semana, deve-se considerar a continuação do uso do antagonista de vitamina K em mulheres com válvulas cardíacas protéticas, com maior risco de trombose, com uma classe 2A e um nível de evidência C. A classe de recomendação do Marevan, né, da varfarina, do segundo e terceiro trimestre aumentou um pouco, porque a heparina de baixo peso na prótese mecânica é validada na gestação só acompanhando o fator antes 10A. Ele mesmo coloca no corpo da diretriz que a maior parte dos países em desenvolvidos não tem esse exame disponível, e que alguns estudos, alguns registros mostram que a gente tem menos trombose de próteses, muito porque a gente usa muito Marevan, que com a heparina de baixo peso, a gente é melhor para o feto, né? As heparinas não passam para a placenta, mas é pior para a mulher com prótese mecânica, é um risco de trombose. O risco de trombose com heparina de baixo peso é significativamente maior do que com o Marevan. Então, heparina de baixo peso 8% e com o Marevan 2% de trombose de prótese, então, assim, nos registros. E então fica reforçado o uso do Marevan no segundo e terceiro trimestre, que não é isento de efeito fetal, mas é muito menor do que no primeiro trimestre. No primeiro trimestre atrapalha a formação de osso, sistema nervoso central. No segundo e terceiro trimestre, a taxa de malformação é menor e para a mãe é realmente muito mais seguro. Nessa ilustração, ele trouxe bem assim, a fisiologia das alterações hemodinâmicas e a alteração do eletrocardiograma durante a gravidez e do ecocardiograma também, que são alterações fisiológicas que a gente não deve levar em consideração essas alterações como algo patológico. Então, ele traz aí, mostrando as alterações fisiológicas do primeiro, segundo e terceiro trimestre, né, principalmente do débito cardíaco, do volume plasmático, da resistência vascular periférica, a resistência vascular periférica caindo bem no primeiro trimestre, né, e o débito cardíaco aumentando nas primeiras semanas, chegando a um valor de 30% a 50% no segundo trimestre, mantendo-se elevado no terceiro.
a resistência vascular periférica caindo no início da gestação, cerca de 30% a 40% no segundo trimestre, e sobe discretamente no terceiro. E após 6 semanas do pós-parto, chegando aí a valores pré-gestacionais, né? E a frequência cardíaca também aumentando 10 a 20 batimentos por minuto em relação à basal, e o máximo de aumento da frequência cardíaca no terceiro trimestre. Quer comentar, Ju, alguma? Não, eu achei legal essa ilustração, porque resume assim, todas as alterações, né? As fisiológicas, aumento do débito, a diminuição da resistência vascular periférica, as alterações eletrocardiográficas, a diminuição do PR, pode ter uma inversão de T e ser fisiológico, e as alterações ecocardiográficas, que a gente vê tanto, né? Derrame pericárdico leve, tanto para a gente avaliar, aumento de ato esquerdo, aumento do volume do lado esquerdo, aumento do VE, assim, um pouco, mas aumento da massa a gente vê muito, e o que não pode, não é justificado pela gestação, deixa bem claro, né, nessa ilustração, resume tudo, o aumento da aorta não é justificado, o aumento do VE, da fração de ejeção, ou mudança da fração de ejeção, da função sistólica do VE, da função sistólica do VD, então o que a gente tem, pode ter derrame pericárdico leve, aumento do lado esquerdo, um pouco de hipertrofia, e que isso tudo se resolve com 6 semanas, as famosas 6 semanas pós-parto. Eu achei interessante essa ilustração que resume todas as alterações fisiológicas, né, que a gente não precisa preocupar. Aumenta um pouco o gradiente da via de saída também, né? E aqui trouxe as mudanças que foram feitas em relação à classificação de risco, né? Que ele utiliza muito a classificação de risco da OMS e fez o refinamento com a classificação de risco do CARPREG. Pode comentar. Essa classificação é assim, é um ponto principal tanto da diretriz anterior como essa. Então, assim, essa classificação da OMS ela é bem validada, é claro que em população, né, norte-americana, canadense, europeia, mas é uma classificação que dá um risco, chega à gestação. Eu tenho, com essa cardiopatia, o que a gente pode esperar da gestação? Ela tem uma porcentagem de complicações, que é entre arritmia e insuficiência cardíaca, que são as principais. E o grupo 4 seria as proibitivas. A atualização que teve nessa classificação de risco é que várias doenças, assim, a maior parte era valvopatia, insuficiência cardíaca e congênita. Agora, hipertrófica, só para ter uma noção, entrava todos no mesma coisa, na mesma classificação 2 a 3. Atualmente, aí eles reclassificaram, colocaram hipertrófica com obstrução de via de saída, é 4, sem obstrução é uma classificação mais baixa, 2. Então, assim, reclassificou várias doenças, arritmias primárias estão classificadas aí, doença coronariana, que não tinha classificação. Não tinha, né? Então, assim, a gente vê que ao longo do tempo os estudos têm aparecido e colocar atualizar essa classificação é uma utilidade muito importante para a gente, porque muitas vezes a gente ainda tem o que melhorar, tem doenças do septo AV, eles só colocam como reparado e a não reparada, sabe? Então, assim, ainda tem o que melhorar, mas melhorou bastante. E eles incorporaram, baseado num estudo agora de 2018, um estudo canadense que foram, acho que 1.900 mulheres, e classificou esse CARPREG no score 1, 2 e 3. E esse gráfico, inclusive, é desse estudo, mostrando que as pacientes que já tiveram eventos, que têm prótese mecânica, que têm disfunção ventricular, que têm hipertensão pulmonar, elas têm um risco maior, mesmo se classificadas na mesma classe da organização da OMS. Então, assim, é um score de risco muito prático e que nos norteia muito na prática, porque são doenças raras em gestantes, que é uma condição rara, então é um norte muito interessante. Na diretriz de 2018, eles já colocavam, assim, eles inclusive eles orientam quantidade de consultas no pré-natal, aonde acompanhar essa paciente, se pode ser acompanhada, se tem que ser acompanhado em um centro terciário. Então, essa classificação ajuda bastante e melhorou muito, deu uma norteada muito grande.
E aqui a diretriz traz para a gente também os preditores de eventos neonatais e gestações de mulheres com doença cardiovascular, né? Então, traz aí uma classe funcional 3/4, ou cianose durante a consulta de pré-natal, obstrução cardíaca esquerda materna, uma baixa saturação de oxigênio menor que 90, gestações múltiplas, a anticoagulação que ele traz, né, como um fator muito importante para preditor de risco neonatal. Medicação que a paciente faz antes da gravidez para qualquer tipo de doença cardiovascular, uma prótese valvar mecânica, evento cardíaco materno durante a gravidez e o declínio materno do débito cardíaco durante a gestação também. Então, esses são fatores de risco que a gente deve ficar atento, né? Que são todos preditores de um prognóstico ruim. Ô, Mário, eu acho que a gente passou um pouco do tempo. Eu posso fazer um resumo das principais mudanças que eu acho que a gente tem que priorizar nessa nossa apresentação. Isso que eu ia pedir, meninas, que nós já estamos com 30 minutos. Então, Exato, tá bom. finaliza aí para a gente passar para o próximo. Segue, Exato. Ju. A gente tinha combinado que se ficasse extenso ia ter esse resuminho, então pode seguir. Olha Isso, só. Mari, Ju, eu queria saber de vocês um resumo. O que vocês acham que é mais importante dessa jornada, né? Nós estamos falando de pré-gestação, gestação, pós-gestação, de doenças muito importantes e variadas na cardiologia. O que vocês acham que essa diretriz trouxe assim de maior importância para quem vai ler? Um ponto importante para acompanhar a gestação que não tinha e entrou agora e que a gente vai colocar nos próximos slides é a avaliação do BNP. Ele coloca como classe 2A de fazer um BNP antes e durante a gestação. E isso foi baseado em estudos que o BNP se mostrou com valor preditivo negativo muito interessante. Então, foi a primeira diretriz que colocou isso e é uma modificação importante. Então, em pacientes gestantes com qualquer cardiopatia, eles colocam insuficiência cardíaca, valvopatia, gestantes cardiopatas, é interessante medir o BNP pré e durante a gestação, ou se descompensação clínica, que seria o que teria um valor preditor negativo muito bom e que nos ajudaria na condução. Outras recomendações aqui que eu tinha notado importante, o retorno, falando do anticoagulante, o retorno do Marevan, assim que a hemostasia adequada, alguns estudos mostraram sangramento pós-parto aumentado com o Marevan, tiveram 3 estudos entre essa diretriz e outra, o que fez mudar a recomendação para que o Marevan seja retornado só 7 a 14 dias pós-parto. Isso é novo, a gente não faz isso, a gente geralmente faz antes. Porque mostrou aumento de sangramento sem o aumento de trombose em pacientes com prótese mecânica. A gente deveria deixar com heparina de baixo peso molecular nos primeiros 7 dias pós-parto. Isso é novo e tem uma recomendação de uma diretriz nova da hematologia também. A estatina, uma coisa importante que ele não coloca nível de evidência, mas escreve no corpo do texto que em pacientes com hipercolesterolemia familiar e doença aterosclerose estabelecida, deveria se considerar a estatina. O FDA colocou em 2021 que a estatina não está mais contraindicada na gestação. Os estudos são de 2010, que mostrava malformação congênita, e agora os estudos mais recentes não conseguiram reproduzir essa malformação recente. Tem, inclusive, estudos com estatina para prevenção de pré-eclâmpsia, que não foi positivo. Então, isso foi uma alteração, assim, não que a gente vai usar a estatina na prática, eu acho que eu continuo não usando, mas, assim, foi uma alteração importante que eles colocam no corpo do texto que deveria ser considerada. Tiveram muitas recomendações genéticas, os estudos genéticos de aortopatia, considera agora fazer estudo genético para paciente com cardiomiopatia periparto, porque a genética, algumas alterações genéticas da miocardiopatia dilatada. Agora, a recomendação mais geral da diretriz mesmo é esse time de cardiobstetrícia, as decisões compartilhadas, a avaliação do pré-parto e sempre pensar assim, essas pacientes descompensam no pós-parto imediato e o acompanhamento assim da gestação é muito importante, do segundo para o terceiro trimestre as mais graves podem descompensar, mas que o pós-parto tem que às 6 semanas. E outra coisa que entrou, última coisa, gente, coisa que entrou, os desfechos maternos diversos, né? Pacientes com desordem hipertensiva da gestação, diabetes gestacional, perda fetal, CIUR, descolamento
particularmente de placenta, elas têm um risco cardiovascular aumentado no futuro. Isso vários estudos têm mostrado para a gente, é o que mais tem estudo recente nessa área, e eles colocaram uma sessão só sobre isso, sobre a importância de fazer uma orientação para esses pacientes, para prevenção cardiovascular, para fatores de risco cardiovascular. Colocaram uma parte de cardio-oncologia que não tinha, uma parte de transplante cardíaco gestação pós-transplante cardíaco, que eles colocam até uma tabelinha de monitorização dos imunossupressores, foi o que teve de novo. De novo. 2 comentários rápidos. Eu acho assim, 2 coisas que eu achei muito interessante nessa diretriz. Foi falar do tratamento de infarto na mulher, né? De só não esquecer de que a mulher às vezes tem fisiopatologia diferente, o tratamento é diferente, com a dissecção espontânea, né? Então a gente não pode esquecer disso. E segundo ponto que sempre me incomodava, ainda bem que essa diretriz botou o dedo na ferida, é que assim, a enoxaparina nada mais é do que um bloqueador 10A. E todas as comparações que a gente fez até hoje de varfarina com 10A, o 10A foi pior. Então, assim, eu sempre ficava incomodado que na gravidez a gente usava por um tempo mais prolongado a enoxaparina no lugar da varfarina, e isso realmente aumenta o risco trombótico na mulher. Então, assim, essa correção que eles fizeram eu achei bem, bem adequada para o cenário que a gente tem. Tem que pesar o risco-benefício, mas uma trombose de prótese é uma catástrofe nesse cenário, né? O Luiz quer chamar a próxima mesa? Obrigado, meninas. Foi uma ótima. Meninas, obrigado pela participação. Tá bom? Vamos pular para a válvula, gente. Para poder falar um pouquinho de válvula, eu vou chamar nossa colega de Montes Claros, Isabela Nobre. Isabela é cardiologista, ecocardiografista, atual diretora científica da Regional Norte e é preceptora da Unimontes. Também vou chamar para essa discussão nosso colega Telêmaco, presidente de integração regional. Telêmaco está aí com a gente. Obrigado, Telêmaco. Mestre e doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele é diretor clínico da Cardion, lá em Uberlândia. Gente, vamos falar de uma coisa que é extremamente prevalente no Brasil. Telêmaco e Isabela, o que a gente pode aprender com essa diretriz da ESC? Olá, pessoal. Boa noite. Primeiramente, obrigada aí pelo convite. Então, eu e o Telêmaco, é difícil a gente conseguir pontuar os fatores mais importantes de uma diretriz cheia de patologias em 15 a 20 minutos. Mas então, a gente decidiu trazer as principais mudanças, as principais novidades em relação à diretriz do documento anterior de 2021. Então, eu sou Isabela Nobre, eu sou cardiologista em Montes Claros e a minha dupla de apresentação é o Telêmaco de Uberlândia. Então, essa é a diretriz de 2025 de valvopatias. E o principal objetivo da diretriz é exatamente atualizar o documento anterior que a gente tinha de 2021, com foco em valvopatias adquiridas. Então, foi feita uma revisão crítica, avaliação dos principais dados de literatura em relação ao tema, incorporando, portanto, novas evidências e revisando as recomendações que já estavam existentes. É um documento com ênfase na importância da decisão pelo HART-team e nos cuidados centrados pelo paciente. Então, pessoal, a gente vai trazer as principais modificações, realmente as principais novidades em relação ao documento de 2021. Eu vou apresentar o que a gente pontuou, que talvez seja o mais importante, que já está modificando prática clínica, que vai mudar em curto prazo, e o Telêmaco depois vai fazer algumas considerações mais práticas. Então, vamos lá. Assim como na diretriz que as meninas acabaram de apresentar, aqui nessa diretriz de válvula, eles propõem a criação agora aqui do Heart Valve Center, que seria um centro com habilidades pessoais, de imagem, técnicas, para cuidar adequadamente de um paciente com doença cardíaca valvar. Então, eles falam da importância desse manejo adequado, até para a gente conseguir colocar em prática essas recomendações de diretriz, se a gente tiver um time preparado para isso. E eles colocam como principais componentes desse time o cardiologista clínico, o cardiologista com expertise em multimodalidade de imagem, o cardiologista intervencionista e o cirurgião cardíaco, e a depender de algumas situações, a gente lançaria mão de outras subespecialidades da cardiologia, como eletrofisiologia, especialista em insuficiência cardíaca, ou mesmo não cardiologistas, né, a equipe de multimodalidade. E ele ressalta também que é muito importante a gente selecionar pacientes mais complexos, casos mais complexos, para serem referenciados para centros de referência com maior volume, com maior experiência, para a gente maximizar o benefício do paciente que vai ser submetido a alguma intervenção. Um outro ponto bastante comentado em relação às imagens, a imagem avançada como pilar tanto para diagnóstico como para planejamento de intervenções na valvopatia. Então, a gente tem a imagem, os exames de imagem, como 5 objetivos principais.
na identificação e no diagnóstico da gravidade da valvopatia, e naqueles pacientes que não têm indicação de intervenção no primeiro momento, é o método que a gente usa para acompanhamento, né, para follow-up. A importância do exame de imagem para acompanhar as repercussões cardíacas extravalvares nas câmaras esquerdas, nas câmaras direitas, na pressão pulmonar, identificar condições associadas, identificar a anatomia valvar propriamente dita e ver se aquele paciente é passível ou não de ser submetido àquela intervenção inicialmente pensada. E também é um método que a gente utiliza para planejar o procedimento, para guiar o procedimento e identificar complicações. A diretriz lista várias imagens que são possíveis para nos auxiliar nesse processo, mas o foco é principalmente a ecocardiografia, principalmente a ecocardiografia avançada, tridimensional, e o eco transesofágico, que é utilizado para guiar procedimentos e para avaliar de forma mais acurada a anatomia valvar naqueles casos em que o transtorácico foi duvidoso. Traz também a importância da tomografia cardíaca como um parâmetro importante para a detecção e quantificação de cálcio valvar, para avaliação de anatomia valvar, se ela é passível ou não de intervenção, principalmente as intervenções percutâneas, acessos vasculares e também para a exclusão de doença arterial coronariana e a ressonância com benefício adicional de identificar a fibrose miocárdica. Bom, então entrando agora nas principais modificações, a gente vai por válvula. Na válvula aórtica, vamos começar pela válvula aórtica, a gente teve algumas indicações extras expandidas, melhor dizendo, para intervenção na estenose aórtica. Então, agora aqueles pacientes que têm estenose aórtica importante, verdadeiramente assintomáticos, ou seja, mesmo após teste de esforço, o paciente permanece assintomático e que não tem disfunção ventricular importante e que tem baixo risco cirúrgico, a gente deve considerar a intervenção como alternativa à estratégia de vigilância ativa. Trouxe para a gente dados mostrando segurança e eficácia da TAV também nos pacientes de baixo risco cirúrgico, e uma novidade que a gente pode considerar a TAV como estratégia de intervenção nos pacientes com estenose aórtica sintomática por válvula aórtica bicúspide naqueles que têm risco cirúrgico elevado. A TAV também pode ser considerada na regurgitação aórtica, então paciente com insuficiência aórtica importante, sintomáticos e que não tinha condição cirúrgica, a TAV entra como uma opção que pode ser considerada, 2B, em centros com experiência para procedimentos intervencionistas. E aqui são os novos fluxogramas, colocando essas novas recomendações. Então, coloca aí a intervenção como classe 2A, em alternativa à estratégia de vigilância ativa em pacientes selecionados, e a TAV ali também no fluxograma da regurgitação aórtica, como uma alternativa de intervenção em pacientes que antes ficavam em terapia médica apenas. Duas outras imagens que eu achei bacana de trazer aqui para a discussão é em relação àqueles pacientes que têm indicação de intervenção na estenose aórtica, qual que é o procedimento escolhido, e naqueles pacientes com indicação de bioprótese, qual que seria o método de troca valvácea cirúrgica ou por percutânea, perdão. Então, vejam só, aqui no primeiro quadrinho, acima, os pacientes, quanto mais jovens, a intenção é a gente selecionar procedimentos de maior durabilidade, para que o paciente não precise ser submetido a muitas intervenções ao longo da vida. Então, quanto mais jovem, tem uma tendência a indicar o procedimento de Ross, que, assim, embora ele tenha uma durabilidade, não tenha necessidade aí da troca valvar, mas, enfim, é um procedimento de alta complexidade, não é amplamente disponível. Em se tratando de prótese valvar, a escolha entre mecânica e bioprótese, de um modo, assim, bem simplório, a idade é um marcador importante. Então, naqueles pacientes com menos de 60 anos, que é o que a diretriz coloca, a gente tem uma tendência a indicar a prótese mecânica exatamente pela maior durabilidade, mas a gente tem a limitação da anticoagulação prolongada e, portanto, dos riscos embólicos e hemorrágicos associados. E nos pacientes com mais de 70 anos, a indicação, uma tendência a indicar a bioprótese, porque é uma prótese de menor durabilidade, mas não tem o inconveniente da anticoagulação. E aí, naqueles pacientes com indicação de bioprótese, alguns parâmetros vão nos favorecer a indicação de TAV, além da idade. Então, quanto mais idoso, maior uma tendência a gente favorecer a intervenção percutânea, mas também características relacionadas à anatomia, dificuldade anatômica para a cirurgia, por exemplo, a aorta em porcelana, por exemplo, paciente com sequela de radiação torácica, com escoliose acentuada, ou mesmo aqueles pacientes de maior risco cirúrgico, aos scores que a gente tem disponíveis para calcular, a gente tem uma tendência a favorecer a TAV. Ainda aqui na valvopatias aórticas, aqueles pacientes candidatos, então, à TAV, que se submetem a uma angiotomografia de planejamento. Se essa angiotomografia de planejamento for de qualidade suficiente para afastar a DAC obstrutiva, o CAT pode ser omitido nesses pacientes. E aqueles pacientes que previamente foram elegíveis para a TAV,
e que faz o CAT tem uma estenose coronariana importante, maior que 90%, se a coronária tiver um diâmetro maior que 2,5 milímetros, ou seja, passível de intervenção percutânea, a angioplastia ela deve ser considerada. Passando aqui agora para a válvula mitral, nós tivemos duas grandes novidades, de intervenção na válvula mitral, principalmente na mitral primária, e uma nova classificação da insuficiência mitral secundária, que a gente vai comentar no próximo slide. Então, na insuficiência mitral primária, quando o problema é na estrutura, no aparato valvar, agora a diretriz ficou mais clara quando indicar a intervenção nos pacientes que têm insuficiência mitral primária importante, que eram assintomáticos e que não tinham disfunção ventricular importante. Então, mesmo assintomático, se ele tiver 3 ou mais dos seguintes critérios, que são FA, hipertensão pulmonar, um átrio esquerdo muito aumentado ou uma insuficiência tricúspide secundária, pelo menos moderada, tem indicação de intervenção nessa insuficiência mitral primária. E ele reforça que em centros experientes a gente pode considerar a cirurgia minimamente invasiva para reduzir tempo de internação hospitalar e agilizar a recuperação do paciente. Em relação à novidade na classificação da regurgitação mitral, de forma bem simplória, a gente pode dividir a regurgitação mitral secundária, que é aquela em que a estrutura valvar está preservada, em atrial e ventricular. Então, na atrial, a principal fisiopatologia por trás é a dilatação do átrio, consequentemente, a gente tem uma dilatação do anel mitral e um jato de regurgitação central por conta de má coaptação das cúspides. E aí, esses pacientes habitualmente têm átrio esquerdo aumentados, convivem com fibrilação atrial ou IC-FEP. O outro extremo, que seria a insuficiência mitral secundária ventricular, além da dilatação do anel por dilatação do ventrículo esquerdo, a gente tem a alteração da geometria ventricular esquerda, geralmente com retração, que a gente chama de tétano, dos folhetos, diminuindo a coaptação das cúspides. E aí, geralmente, são pacientes mais graves, que convivem com cardiomiopatias dilatadas, isquêmicas ou outras. Na insuficiência, falando da intervenção na insuficiência mitral secundária atrial, aqueles pacientes que têm insuficiência mitral importante e são sintomáticos, a gente tem que considerar, né, a intervenção, a cirurgia na válvula mitral e também, se ele já tem FA, a cirurgia de ablação da FA e o fechamento do apêndice atrial esquerdo, ou seja, um procedimento de intervenção completa nesses pacientes. E naqueles de risco cirúrgico proibitivo, inoperáveis, a gente tem a possibilidade do reparo transcatéter borda a borda. Em centros, claro, com experiência para esse procedimento. E na insuficiência mitral secundária, de um modo geral, o paciente que tem regurgitação mitral moderada, mas que tem indicação de fazer CRVM, esse paciente, a gente fala-se que recomenda-se, né, a gente pode considerar a cirurgia de válvula mitral concomitante. Ou se ele tiver alguma outra valvopatia grave e tem uma insuficiência mitral importante, é recomendado também a cirurgia da válvula mitral combinada. Agora pulando, ainda na mitral, mas pulando para a estenose, houve uma atualização. Os pacientes que têm calcificação de anel mitral importante, e essa calcificação se estende para os folhetos, causando uma estenose mitral importante, a gente tem a possibilidade, o paciente tem indicação de intervir na válvula, e há uma possibilidade de ser submetido a uma intervenção, uma troca mitral percutânea, à semelhança da TAV, só que agora na mitral, que é TMVI, em centros com experiência para intervenção transcatéter. Então, a nível de evidência 2B. Na regurgitação tricúspide, pessoal, assim, no corpo do texto, a gente tem várias novas intervenções transcatéteres que são possíveis no tratamento da regurgitação tricúspide. Não ia dar para a gente pontuar todas elas, mas, enfim, o que eu achei importante da gente trazer aqui na diretriz é exatamente, antes da gente definir qualquer intervenção na válvula tricúspide por regurgitação tricúspide, deve-se discutir em heart-team qual que é a etiologia dessa insuficiência tricúspide, qual que é o estágio da doença, ou seja, gravidade da regurgitação tricúspide, qual que é a repercussão em câmaras direitas, em câmaras esquerdas e na pressão de artéria pulmonar, qual que é o risco cirúrgico do paciente e, principalmente, se essa intervenção na válvula tricúspide, qual que é a probabilidade do paciente recuperar após o procedimento. Então, assim, se tem essa possibilidade, agora a gente está avançando nas intervenções transcatéter, antes da gente indicar qual intervenção propriamente dita, é saber se essa intervenção é para o nosso paciente, porque se for para o nosso paciente, não há necessidade da gente postergar o procedimento. Bom, tivemos atualização também em relação ao manejo dos antitrombóticos nas valvopatias. Entrando aqui no paciente com prótese mecânica, continua apenas os antagonistas de vitamina K, só a varfarina, que é recomendado como anticoagulação nos pacientes com prótese mecânica, mas algumas novidades, algumas atualizações foram pontuadas nessa diretriz, que são, por exemplo, o alvo do RNI deve ser individualizado, levar em consideração características da válvula propriamente dita, posição da válvula, se é uma válvula de geração mais nova, uma válvula mais antiga, e características relacionadas ao risco tromboembólico do paciente.
Então, isso deve ser individualizado à meta de RNI. Uma outra coisa que a diretriz reforça é a gente orientar, a gente educar o nosso paciente em relação à anticoagulação e se a gente perceber que ele tem um nível de cognição, estimular a automonitorização do RNI. Uma outra novidade é, pacientes que têm prótese mecânica, que fazem uso de varfarina, se eles vão ser submetidos a procedimentos pequenos ou de baixo risco de sangramento, não há necessidade de interromper a varfarina para o procedimento, lá, classe 1. E naqueles pacientes que vão ser submetidos a procedimentos de maior risco ou de risco de sangramento, que vão ter que suspender a varfarina, a gente deve avaliar o risco tromboembólico do paciente. Eu até coloquei uma tabelinha ao lado, então se ele tem uma prótese na posição mitral ou tricúspide, se ele tem fibrilação atrial, se tem disfunção sistólica importante com fração menor do que 35, se ele tem hipercoagulabilidade adquirida ou congênita, ou se ele teve um evento tromboembólico nos últimos 12 meses, então ele tem um risco tromboembólico alto e a gente vai ter que fazer ponte após a suspensão da varfarina. Mas se ele não tem nenhum desses riscos tromboembólicos, a diretriz fala, nível de evidência 2B, que a gente pode suspender a varfarina 3 a 4 dias antes do procedimento, o paciente não necessita de ponte e a gente retorna 24 horas após o procedimento. Isso é uma recomendação nova. E em relação à bioprótese, a gente também teve algumas atualizações. Eu só começo falando assim, ó, independente se o paciente pós-bioprótese ou não, se ele tem indicação de usar anticoagulação a longo prazo por outro motivo, tem FA, tem alguma outra indicação do anticoagulante, a gente vai iniciar após a bioprótese ou manter se ele já usar. E nesse caso, por se tratar de bioprótese, a gente pode utilizar os DOACs. Agora, naquele paciente que não tem indicação de anticoagulação a longo prazo e que foi submetido a uma troca de válvula mitral ou tricúspide ou um reparo valvar mitral e tricúspide, e eles são de baixo risco de sangramento, a recomendação é que a gente pode utilizar o anticoagulante oral nos próximos 3 meses após a intervenção, e no caso de reparo valvar com alto risco cirúrgico, é recomendado a gente utilizar o AS no lugar do anticoagulante. Aqui, mais uma vez, não é uma novidade, continua reforçando que após a TAV, nos 12 meses subsequentes à TAV, deve-se utilizar o AS e avaliar, após o primeiro ano, a necessidade de manter, dependendo das características do paciente. Então, só para completar as indicações aqui na bioprótese, a DAPT não é recomendada para prevenção de trombose após TAV, a menos que o paciente tenha alguma outra indicação clara, como, por exemplo, uma síndrome coronariana aguda, mas fora isso, pós-TAV, a gente não tem indicação de DAPT. E, como eu comentei, se o paciente já usava anticoagulante ou mesmo DOAC, submeteu a um reparo valvar, a uma troca por bioprótese, ele vai continuar o anticoagulante após a intervenção, incluindo a possibilidade de continuar o DOAC. Houve uma outra recomendação também, eles refinaram quais que são os critérios atuais para a gente identificar se o paciente está evoluindo com uma deterioração hemodinâmica por disfunção de prótese. Então, além dos parâmetros ecocardiográficos, de outras imagens, né, parâmetros objetivos de quantificação e função, a gente deve levar em consideração pontos de corte talvez menores, dependendo da manifestação clínica desses pacientes, para a gente não atrasar a necessidade de intervenção no paciente que está evoluindo com deterioração importante. E naqueles que têm prótese mecânica e que está evoluindo com disfunção importante, estão sintomáticos, essa disfunção não é atribuída à trombose, está indicada, é recomendada a reoperação. Puxando um gancho aí da diretriz anterior das meninas, eu não vou entrar muito em detalhe, mas a gente tem alguns novos tópicos que foram elucidados nessa diretriz, como, por exemplo, aquelas pacientes, toda paciente com cardiopatia deve ter esse aconselhamento, como as meninas falaram, pré-gestacional, em algumas situações devem ser desencorajadas a não engravidar ou mesmo retardar essa gravidez até a correção da valvopatia, e essa diretriz de valvopatia reforça que os pacientes que tiverem essas condições como estenose mitral importante com área na planimetria menor do que 1,5 ao eco, mesmo que assintomáticas, se tiver estenose importante sintomática ou assintomática, mas com disfunção ventricular ou teste de exercício alterado, ou se tiver desordens aórticas com risco de dissecção, elas devem ser corrigidas antes da gestação. E uma outra coisa, pacientes que vão ser submetidos a cirurgias não cardíacas e ele tem estenose aórtica importante sintomática, a gente deve intervir nessa válvula aórtica antes do procedimento não cardíaco. E em que situações? Se é um procedimento, se a cirurgia não cardíaca ela for de urgência, não dá para esperar, então a gente pode considerar a valvoplastia por balão ou TAV, se o paciente tiver uma anatomia, uma condição clínica possível, e se for uma cirurgia não cardíaca eletiva, a recomendação é que faça a intervenção na válvula aórtica primeiro e depois o paciente é submetido à cirurgia não cardíaca. Então, claro que, como toda evidência, a gente tem um caminho muito longo ainda a percorrer, não está muito bem esclarecido, a gente está ainda avaliando novos estudos, tem estudos em andamento para mostrar alguns gaps
de evidências, que o telêmaco também vai reforçar algum deles, mas, enfim, a gente ainda não tem uma segurança, né, em relação à durabilidade a longo prazo, da duração mesmo das próteses que são inseridas por via percutânea na TAV ou cirúrgica nos pacientes mais jovens. A gente tem coortes aí de pacientes jovens em andamento, talvez a gente tenha novas evidências daqui para frente, mas ainda isso não foi estabelecido nessa diretriz. A gente ainda não tem uma estratégia antitrobótica ideal, ótima, após inserção de válvula biológica ou TAV. Então, a gente ainda está assim, ora tem uma recomendação mais forte, ora uma recomendação mais fraca, mas, enfim, essas são as recomendações que a gente tem atualmente. Também ainda é uma novidade a intervenção, a troca mitral percutânea nos pacientes com calcificação mitral extensa, então a gente ainda está aprendendo qual que é a melhor indicação, quais são os melhores pacientes que podem ser submetidos a esse procedimento transcatéter, e também estamos buscando qual que é o critério melhor para identificar aqueles pacientes que podem ser candidatos a uma intervenção na estenose aórtica assintomática. Será que é um biomarcador elevado? Será que é o strain longitudinal do VE no eco? Será que é a ressonância a fibrose na ressonância? Então, tem alguns gaps aí que precisam ser elucidados. E aí, o que a gente traz de tópico-chave na diretriz é que 2025 marca, então, o início da era de estratificação anatômica e funcional das valvopatias, reforça a importância do HART-TEAM, idealmente discutir todos os casos de válvulas, mas principalmente aqueles que saem, né, do que está prescrito, do que está aí na diretriz, às vezes casos mais complexos, mais duvidosos, então traga para a discussão por um time de experiência, e a imagem multimodal nos auxiliando, principalmente essas imagens avançadas, nos permitindo ter uma decisão mais precisa. É nítido, durante toda a leitura da diretriz, que os procedimentos transcatéter estão em expansão, mas é importante a gente selecionar de forma criteriosa esses pacientes e conhecer detalhadamente as recomendações atuais melhora o timing, a decisão do timing da intervenção. Porque eu trago como mensagem final que a gente avançou bastante nas tecnologias, no manejo, no acompanhamento, na indicação de intervenção, no planejamento de intervenção nos pacientes valvopatas, mas o mais importante está em saber escolher o paciente certo, na hora certa e com a estratégia certa. Muito bom, Isabela. Eu que, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite da Sociedade Mineira para participar do webinar tão rico e parabenizar a minha colega pela apresentação e sou testemunha das noites que a gente passou discutindo isso aí, né, Isabela? E não podia deixar de contemplar a minha colega Consolação, que está ali dividindo a mesa conosco. Eu acho que sempre quando a gente coloca sobre discussão de diretrizes europeias, tem um sentido claro. A diretriz europeia ela é muito didática, ela é muito. Os gráficos dela são muito interessantes. Então, ela tem esse mérito da gente tá sempre buscando alguma informação e confrontando com as nossas. E eu gostaria de falar para meus colegas que quando a gente fala dessa diretriz nova, nós estamos falando de 28 novas recomendações, Fred, e 50 recomendações revisadas. E grande parte dessas novas recomendações foram baseadas na evolução tanto da imagem como da intervenção transcatéter. E eu destaco alguns pontos. A diretriz anterior, a maioria das recomendações eram nível B e C. Essa diretriz, 60% das recomendações são níveis de evidência A e B, entendeu? Então, isso, grande parte, teve mérito da intervenção que está cada vez mais ficando usada do ponto de vista de catéter, teve uma evolução do ponto de vista da imagem, tentando precisar cada vez mais a gravidade, a etiologia e também o senso crítico dos hard teams. Eu destaco, para a gente discutir, eu sei que a gente já está em cima da hora, pelo menos três pontos. Primeiro, é aquela recomendação nível de evidência 2A da estenose aórtica assintomática. Esse tipo de paciente que eu e a Isabela desconfiamos que não existe, mas que o Luiz jura que existe no ambulatório dele. Então, esse paciente ele pode ser contemplado com uma TAV e de uma maneira que a gente às vezes tinha como uma conduta conservadora e expectante. Esse paciente ele pode, desde que ele seja verdadeiramente assintomático, ele pode ser uma alternativa à vigilância ativa, como era feito.
Eu trago também outro ponto relacionado à insuficiência mitral primária assintomática. Quantas vezes a gente acompanhava esse paciente e, mediante um primeiro episódio de FA, ou às vezes um átrio esquerdo tão volumoso, a gente ficava naquela inquietude de indicar uma intervenção. Então, esse também foi contemplado na diretriz como uma nível de evidência 1B, se esse paciente tem uma IM primária assintomática e se pelo menos ele faz três critérios, que é um episódio de FA, uma pressão estimada de artéria pulmonar acima de 50, um átrio esquerdo com diâmetro acima de 55, ou volume maior que 60 ml e uma IT secundária maior ou igual a moderada, somando três critérios. Então, eu acho que essas duas foram que chamaram a atenção, e gostei também muito dessas evidências que foram adquiridas com estudos com participação massiva de brasileiros, que foram o estudo River e o estudo Invictus, que trouxeram belas informações para o nosso dia a dia da prática do uso de anticoagulante, em alguns casos sim, em outros casos não. Então, eu encerro por aqui a nossa participação e deixo aí para a gente fazer uma interação. Telêmaco, tudo bem, meu amigo? Opa, tudo bem? Tudo jóia. Estou com duas especialistas em válvulas aqui e eu queria perguntar para elas se elas já viram estenose aórtica grave assintomática. Letícia Consolação, eu e já sei que Consolação. vai falar que não existe. Existe, ou se existe. Estava comentando que ontem eu atendi no ambulatório do HC, um que eu estou seguindo há 2 anos, fazendo teste ergométrico recorrentemente, anda de bicicleta, sobe morro, trabalha de pedreiro e nega sintomas e faz 10 METs no teste ergométrico. Eu já tive paciente que ficou Eu 5 acho que anos esse aí assim, deve viu? ser o único paciente que o Luiz fala para mim todas as vezes que é ele. Ó, já tem um monte de paciente que acompanha assim, viu? Pode falar, Consola. Oi, Telêmaco. Pessoal, meus colegas, tudo, boa noite, que bom ter vocês aqui. Eu falei, sem chamar a Consolação para falar. Este talvez seja um dos assuntos mais discutidos no planeta, que é a estenose aórtica grave assintomática. E o segundo é a estenose aórtica moderada sintomática. Aí vem a turma dizer que é o moderado, ele deve ser grave, e tarari, tarará, porque todo mundo quer fazer TAV nos doentes. Então, eu vou dar um exemplo que eu tive recente e contei para o Luiz Guilherme. Chegou no meu consultório uma paciente de 58 anos com uma estenose aórtica grave, absolutamente assintomática. Foi indicado uma TAV para ela, com um orçamento, porque disse que o plano de saúde não vai cobrir, e eu disse para ela, você vai ser o primeiro caso do planeta, com 58 anos de idade, fazer uma TAV com estenose aórtica assintomática, e nenhum plano de saúde no planeta vai cobrir esse procedimento. E o que fazer com ela depois, né, de 10 anos? É isso que eu falei, e tem mais, você faz TAV no jovem, e aí, tá bom, porque o argumento é que não vai abrir o peito, não tem uma cirurgia, então uma coisa super bacana. Aí, ela é estenosa, ela complica, e agora? Ela perdeu a chance de colocar uma prótese, o que vai fazer com esse doente? Nós não sabemos nem quanto tempo dura uma prótese de TAV. Primeira pergunta que nós temos que perguntar é, quanto tempo vai durar? Você tem 58 anos. Como é que vai ser? Daqui 10 anos, daqui 5 anos, se você complicar. Se tiver uma endocardite, tiver uma estenose nisso aí, uma complicação, é complexo. A medicina está ficando extremamente complexa. E essas palavras não são só minhas, dos meus colegas lá de Inglaterra e Alemanha, onde você sabe, eu sou professora visitante. Está tão complexa que os jovens não querem fazer medicina e os sêniors, igual a mim, também não querem. Porque lá é pior, porque diz que além de complexo, o salário não compensa. Escutaram? Eu te lembro que você cutucou ela, tá? E Elizabeth, assim, esse é um eu acho que isso é um dado, Luiz, que hoje, quando a gente vê, por exemplo, você vê que eles estão contemplando agora a TAV, eles baixaram a faixa etária. Antigamente era acima de 75 anos. Agora eles podem ser utilizados acima de 70 anos, né? Quando a gente parte para a prática, 60% dos pacientes que são implantados TAV, eles estão abaixo dessa faixa etária, tanto na Europa como nos Estados Unidos.
Então, realmente, nós estamos criando um subgrupo de pacientes que nós não sabemos como que nós vamos lidar com eles ao longo dos anos, entendeu? Nós vamos a ter que aprender, porque hoje um termo que é muito usado nessa diretriz de válvula é life management, é pensar ao longo da trajetória desse paciente, desde a primeira intervenção, desde a segunda, o que que vai acontecendo com ele. Então, você viu que lá na diretriz lá de gestante, eles já preconizam já colocar a biológica, porque sabe que ao longo do tempo essa paciente ela vai ser manejada de novo, vai ser invadida de novo e tudo mais, né? Telêmaco, se deixar, a gente discute aqui a noite toda, tá? A gente vai ter que passar para o Sim. próximo bloco, mas eu adorei a frase que foi da Isabela, e tem que lembrar, procedimento em válvula não é curativo, é troca de doença, não é bela. E você tem que saber o paciente certo, no momento certo, o procedimento correto. Essa diretriz é uma diretriz que vale a pena vocês lerem, tá? Todo mundo dá uma olhada nela, e sempre avaliá-la de forma crítica. Tá bem? Combinado? Obrigado, meninos. Obrigado a todo mundo. Vamos passar para o próximo bloco? Fred, você faz a apresentação dessas duas maravilhosas que estão aqui do meu lado? Pois é, vamos lá. Primeiro, só para fazer um comentário, que eu também tenho vários pacientes com estenose aórtica grave assintomática, apesar do Telêmaco não acreditar, existem. E eu falo assim, tem um com 53 anos já tinha estenose aórtica assintomática e grave. Na época nem tinha indicação para isso, porque ele era assintomático. Eu já estou acompanhando ele há 7 anos, já está quase fazendo 60 anos. E olha como, se eu tivesse trocado a válvula dele naquela época, já estava quase na hora de eu retrocar a válvula dele. E ele faz atividade física normalmente. E eu tenho uma senhora também que ela era uma estenose aórtica assintomática, só que ela tinha lesão grave, osteoartrose grave de joelho, então ela fazia pouca atividade física, era difícil graduar isso. Mandei ela para reabilitação, ela fala hoje, 5 anos depois, que ela era melhor do que antes sem ter trocado a válvula. Então, assim, às vezes a gente se precipita em indicar um procedimento que dá para se acompanhar. Mas isso eu sempre deixo claro que é paciente que a gente tem na mão. Paciente que volta de 3 em 3 meses para uma consulta, você consegue repetir o ecocardiograma dele a cada 6 meses, precisar fazer um teste ergométrico anualmente, igual a Letícia falou, aí é um outro cenário. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes é um paciente que Ô, veio Fred, e eu não. posso fazer só um adendo rapidinho, Fred. O NT-proBNP, no limite superior, ele é preditor independente de mortalidade em paciente com valvopatia. Essa foi uma recomendação também contemplada nessa diretriz, tá? Perfeito. Mas vamos lá, né, Luiz? Que, igual você falou, se a gente ficar aqui, a gente vai até amanhã discutindo esses tópicos que são muito legais. Então, agora vamos para a miocardite e pericardite. Vamos apresentar as duas apresentadoras que estão ali do lado do Luiz. A Letícia Braga Ferreira, que é cardiologista titulada pela SBC, mestrado pela UFMG, preceptora da residência em cardiologia do Hospital das Clínicas do UFMG e supervisora do programa de residência de cardiologia da Rede Mater Dei. E a professora Maria da Consolação Vieira Moreira, que eu vou corrigir o currículo dela, porque é uma coisa que eu discordo, que ela falou que ela é professora titular aposentada. Professor não aposenta nunca, então você vai ser professora para sempre. É da Faculdade de Medicina da UFMG Belo Horizonte, coordenadora e responsável técnico do Programa de Ciência Cardíaca e Transplante Cardíaco do Felício Roxo e membro da Câmara Técnica de Transplante do Coração do Estado de Minas Gerais. Meninos, a palavra está com vocês. Obrigado pela presença. Boa noite, gente. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite para estar aqui. Agradeço à sociedade em nome do Luiz e do Fred. É um prazer estar aqui ao lado de profissionais que eu admiro tanto para discutir esses temas tão relevantes. E acho que, em comum, esses 3 temas têm justamente a escassez de evidências para embasar as recomendações, né? Talvez aqui nas pericardites e miocardites ainda mais, a gente tem uma escassez de grandes trials e de evidências robustas que embasem as recomendações. Então, vocês vão ver que quase tudo vai ser grau de evidência C aqui para as nossas recomendações. Abre meu microfone, está aberto? Focar essa apresentação principalmente nas novidades que essa diretriz traz para a gente depois a gente ter tempo para discutir. E a primeira grande novidade já está no título, né, que foi a primeira vez que esse termo foi adotado, é o termo de síndrome inflamatória miopericárdica, que a diretriz europeia propõe como um termo guarda-chuva que abrange tanto todas essas condições que causam inflamação no pericárdio e no miocárdio, exatamente para tentar reconhecer que muitas vezes vão ser espectros da mesma doença, que a inflamação pode acometer tanto só o pericárdio, só o miocárdio ou ambos.
E dessa forma, a sociedade europeia acredita que vai conseguir uma abordagem diagnóstica e terapêutica mais integrada e personalizada. Essa é uma das ilustrações centrais da diretriz, que faz um resumo de tudo o que vai ser abordado. Então, em primeiro lugar, essa ilustração que mostra justamente a sobreposição frequente da inflamação miocárdica e pericárdica, depois a classificação clínica proposta, né, de acordo com o tempo de duração dos sintomas, que nisso não houve nenhuma mudança, né, de aguda, subaguda, crônica e recorrente. As etiologias mais comuns, destacando aqui as virais e autoimunes principalmente. As diferentes apresentações clínicas, que é talvez um dos maiores desafios no diagnóstico das miocardites e pericardites, que podem se apresentar de forma tanto assintomática até morte súbita cardíaca. E a necessidade, muitas vezes, de descartar DAC obstrutiva, que é um diagnóstico diferencial relevante na maioria dos casos. Por fim, a estratificação de risco desse paciente após o diagnóstico. Então, a diretriz propõe, né, classificar esse paciente de acordo com achados em prognósticos em baixo, intermediário ou alto risco, para guiar o tratamento de acordo com esse perfil de risco. Uma outra novidade que a diretriz traz é, pela primeira vez, uma tabela que propõe levantar as red flags para miocardite e pericardite. Aqui não falando de red flag de gravidade, mas de quando suspeitar dessas condições. Porque a gente sabe que são condições ainda subdiagnosticadas e que a gente tem que ter, justamente pela apresentação clínica muito heterogênea, a gente precisa ter um alto índice de suspeita clínica para conseguir encontrar esses pacientes, muitas vezes, no nosso dia a dia. Nessa tabela, eu destaco principalmente o paciente que tem sintomas cardiovasculares e uma síndrome viral recente, né? O paciente que te conta de sintomas virais ou diarreia, gastroenterite viral recente. Aquele paciente com sintomas cardiovasculares e marcadores inflamatórios, como febre, elevação de PCR. O sintoma mais comum das síndromes inflamatórias miopericárdicas vai ser a dor torácica, que a clássica tem a característica pleurítica, principalmente na pericardite, mas que pode ter características variáveis até simular um infarto. E os achados de imagem, que são os que a gente já conhece, né? Os déficits segmentares, não é com uma disfunção sistólica nova, tem que nos fazer pensar em miocardite. E a ressonância com achados inflamatórios ou de fibrose de padrão não isquêmico, além do derrame pericárdico também, que sempre tem que levantar essa suspeita. Em relação à classificação por tempo, não houve mudança na classificação da síndrome inflamatória miopericárdica. A gente vai chamar de pericardite ou miocardite aguda, aquela em que os sintomas duram menos de 4 semanas, subaguda, uma duração entre 4 semanas e 3 meses, uma síndrome crônica, quando esses sintomas já tiverem uma duração superior a 3 meses, e a gente vai chamar de síndrome recorrente, aquele paciente que tem episódios repetidos de miocardite ou pericardite, mas com uma remissão, um período mais longo de remissão completa entre eles. Uma novidade que essa diretriz propõe são diferentes critérios diagnósticos para essas condições, tanto para pericardite quanto para miocardite. E a principal diferença aqui, que eu acho relevante, é que deixou de ser um diagnóstico dicotômico. Antes, para a gente dar diagnóstico de pericardite, tinha que preencher 2 de 4 critérios. Se preenchesse só um, você não sabia o que fazer, né? E para miocardite, o mesmo funcionava. Então, agora a diretriz propôs da gente ter, se o paciente preencher, né, os critérios mais convincentes, a gente vai dizer que a endocardite é definitiva, e quando ele preencher alguns critérios mais em cima do muro, a gente vai chamar de pericardite ou miocardite possível. Então, aqui eu vou detalhar um pouquinho mais quais são esses critérios. Para pericardite aguda, os critérios propostos vão incluir: o paciente precisa ter uma apresentação clínica compatível, que, como eu falei, o sintoma mais comum vai ser a dor torácica pleurítica, com aquelas características típicas, né, que piora no decúbito, melhora ao sentar ou ao inclinar o tronco para frente, e que pode vir ou não associada à dispneia. Então, o paciente tem que ter essa apresentação clínica compatível com pericardite, mais 2 dos seguintes critérios. Ou o critério eletrocardiográfico, que persiste sendo supra de ST difuso ou infra de PR difuso. O critério laboratorial, essa é uma novidade, antes não entrava como critério diagnóstico a elevação de PCR, agora passou a entrar.
um critério clínico de inflamação pericárdica, que é o atrito, que parece estar presente em até 40% dos pacientes, mas aí aqui a gente tem a dificuldade, né, de variação interexaminador e de competência técnica mesmo para ouvir. E os critérios de imagem, que vão ser o derrame pericárdico novo ou progressivo no eco, na ressonância ou na TC, o espessamento pericárdico também, maior do que 3 milímetros num desses métodos, e a ressonância aqui com um papel muito destacado para o diagnóstico tanto da pericardite quanto da miocardite, em que a gente pode detectar o edema ou o realce tardio pericárdico, tendo então uma sensibilidade maior para esse diagnóstico. Então a gente vai chamar de pericardite definida quando a gente tiver apresentação clínica e 2 desses critérios de diferentes categorias, e pericardite possível, apresentação clínica compatível, mas apenas um desses critérios adicionais. Para miocardite, segue o mesmo padrão, então a gente vai chamar de miocardite definida o paciente que tiver apresentação clínica compatível e evidência clínica de miocardite na ressonância ou na biópsia endomiocárdica. E aqui, para chamar de definitiva, ela tem que preencher 2 critérios de Lake-Louise na ressonância, ou ter uma biópsia também confirmatória. A gente vai chamar de possível aquele paciente que tem uma apresentação clínica compatível, mas apenas um dos critérios com uma ressonância ou biópsia que seja inconclusiva ou que não chegou a ser realizada por limitação de disponibilidade ou por instabilidade do paciente que não permita. Quais que vão ser esses critérios adicionais, então, sem ser a ressonância ou a biópsia? Um eletro com alterações de segmento ST, a elevação da troponina ou outras alterações de exames de imagem que sejam sugestivas, mas que não fechem os 2 critérios de Lake-Louise. Então, aqui eu trouxe os critérios de Lake-Louise, que foram atualizados também para essa diretriz, para mostrar aqui, para a gente chamar hoje de miocardite definitiva, a gente tem que ter critérios tanto em T1 quanto em T2. Então, a gente tem que ter sinais de edema miocárdico, que são avaliados nas imagens em T2, e sinais de fibrose ou necrose, inflamação, que são vistas nas imagens em T1, que pode ser tanto o realce tardio, pelo gadolínio, pode ser alteração do mapa T1 ou elevação do volume extracelular. Então, qualquer uma dessas alterações em T1, junto com a alteração em T2, mostrando edema pericárdico, precisam estar presentes para preencher o critério de miocardite definida pelo critério de Lake-Louise. Se apenas T1 tiver alterado ou apenas T2 tiver alterado, a gente vai chamar de miocardite possível pelos critérios de Lake-Louise. Em relação à biópsia, então, essa é outra novidade parcial. Assim, na verdade, essa é a primeira diretriz, né, da ESC de miocardite. Antes a gente tinha diretriz de 2018 só sobre pericardites, então é a primeira vez que a sociedade faz uma... 2015? É a primeira vez que a sociedade faz uma diretriz oficial sobre miocardite. 2013 fez consenso. Tinha um consenso, tinha um documento, mas eles até falam que é a primeira vez que tem uma... Antes tinha um paper position, um consenso, mas é a primeira vez que eles fazem com o nome diretriz, né? E fizeram a recomendação, então, de reservar a biópsia endomiocárdica apenas para pacientes com miocardite de alto risco, instabilidade hemodinâmica ou em casos de risco intermediário, mas que não respondam de forma satisfatória à terapia convencional. Aqui eu destaco que alguns documentos anteriores eram mais permissivos para o uso da biópsia para o diagnóstico da miocardite, e a diretriz ressalta os riscos dessa intervenção, né, que não são desprezíveis, especialmente no paciente com um quadro inflamatório agudo, os riscos de tamponamento, de perfuração, complicações mecânicas, e justamente como na maioria das vezes, a grande maioria das miocardites vão ter uma excelente resposta ao tratamento suportivo, né, e ter um bom prognóstico, que a diretriz entende que não se justifica, então, fazer esse exame invasivo para a maioria dos pacientes. Eu coloquei essa tabela aqui embaixo com os critérios histopatológicos para o diagnóstico de miocardite, mas eu acho que isso ultrapassa muito o que o cardiologista clínico precisa saber, mas só para destacar que, para dar o diagnóstico dos subtipos da miocardite, que são justamente os subtipos que a gente vai tratar com imunossupressão, a gente precisa ter, a diretriz ultrapassa muito os critérios antigos, que eram os critérios de Dallas, no HE convencional, né? Então, a gente não vai dar diagnóstico de miocardite mais apenas com a histologia, precisa da imunohistoquímica, na maioria das vezes, para você quantificar
os linfócitos CD3, quantificar as diferentes linhagens de linfócito e precisa das PCRs para os principais vírus causadores de miocardite para descartar a infecção viral ativa e daí poder fazer imunossupressão. Então, essa continua sendo a maior limitação do uso da biópsia endomiocárdica na prática clínica, na maioria dos serviços, já que esse tipo de tecnologia não está disponível na grande maioria dos laboratórios no Brasil. E, então, muitas vezes a biópsia não vai conseguir nos dar esse próximo passo, que é dizer o subtipo e afastar a infecção viral para a gente poder fazer o tratamento imunossupressor. Essa tabela traz a classificação proposta pela diretriz em alto, intermediário e baixo risco, tanto para miocardite quanto para pericardite. A gente não vai ter tempo de ler aqui cada um deles, mas é importante destacar apenas o que é alto risco. Então, na miocardite, sempre que eu estiver diante de um paciente com miocardite confirmada ou suspeita e choque cardiogênico, parada cardíaca ou síncope, arritmias ventriculares ou bloqueios avançados, ou uma dispneia classe 3 ou 4 refratária ao tratamento clínico convencional, ou que tenha nos exames de imagem uma disfunção ventricular significativa e nova, né, fração de ejeção abaixo de 40%, ou um realce tardio muito extenso na ressonância, e isso não há consenso qual é a extensão, mas quando a gente estiver diante desses critérios, a gente sempre deve fazer a biópsia endomiocárdica, porque é um paciente que pode se beneficiar do tratamento imunossupressor se a gente estiver diante de algum daqueles subtipos. E já a pericardite, quando que vai ser critério de alto risco, em que a gente também vai manter o paciente internado, observar a resposta ao tratamento e, às vezes, né, ser mais invasivo para biópsia ou para investigação de causas específicas. O paciente com tamponamento, com febre alta, com sinais, com fisiologia constritiva, falha no tratamento inicial com AINE, ou aquele paciente com uma pericardite incessante que não responde ao tratamento. Dos exames de imagem, o derrame pericárdico importante, o tamponamento de novo, e o realce tardio extenso no pericárdio. Tratamento. Poucas novidades até aqui. No tratamento da pericardite aguda, os anti-inflamatórios persistem sendo a primeira linha de tratamento, alta dose de AINE ou AS, sempre associada ao IBP para proteção gastrointestinal. E essa diretriz ressalta, né, reforça a importância do papel da colchicina na prevenção de recorrências da pericardite aguda. A restrição à atividade física, eu vou falar disso lá no final, mas é recomendado sempre repouso na fase aguda, até pelo menos resolução dos sintomas e normalização dos marcadores inflamatórios. E essa diretriz ressalta que os corticoides devem ser evitados como tratamento inicial, porque vários estudos mostraram que eles se associam, quando usados de forma inicial, eles se associam a maior recorrência da pericardite aguda. Aqui, só para fins consultivos, as doses da aspirina e ibuprofeno, não houve mudança nessas doses recomendadas. Lembrando que o corticoide, quando usado, deve ser usado em doses baixas a moderadas, que é 0,2 a 0,5 mg/kg. Já na pericardite recorrente, a gente tem novidades em relação à última diretriz. O tratamento de primeira linha, por exemplo, numa primeira recorrência, segue sendo o mesmo tratamento da pericardite aguda. A gente vai voltar com anti-inflamatório, aspirina e colchicina, e a gente vai considerar corticoide naqueles pacientes que forem não respondedores. Já naqueles pacientes que fazem muitas recorrências ou são córtico-dependentes, não toleram o desmame de corticoide, a gente tem agora duas novas drogas que são da mesma classe, os agentes anti-IL-1, que se mostraram em novos trials capazes de permitir esse desmame mais rápido do corticoide, com a principal vantagem, então, de permitir a suspensão do corticoide, né, reduzindo esses efeitos colaterais a longo prazo e reduzir recorrência. A desvantagem é que a gente ainda não tem essas drogas disponíveis no Brasil, então o que nos sobra para a pericardite realmente recorrente é a azatioprina como tratamento de segunda linha. A duração do tratamento vai ser 1 a 2 semanas para os AINES, a colchicina 3 a 6 meses e o corticoide, eu coloquei essa tabela aqui embaixo para destacar que o desmame tem que ser muito lento e gradual quando a gente usar, porque geralmente as recorrências acontecem no final do desmame, então quando chegar abaixo de 15 mg é desmamar muito lentamente, 1 mg por mês. Em relação ao tratamento da miocardite, a principal causa de miocardite aguda segue sendo a miocardite viral e o tratamento vai ser apenas suportivo, já que a maioria dos pacientes vai ter uma resolução espontânea dos sintomas. Mas nas miocardites subtipos específicos aqui, que vão ser célula gigante, eosinofílica e na sarcoidose, são diagnósticos que a gente só consegue dar com a biópsia, está indicado o tratamento imunossupressor, assim como na miocardite por terapia oncológica, que são os imunocheckpoints inibidores.
Nesses, a gente vai usar sempre dose alta, inicialmente de metilprednisolona, seguida de prednisona com desmame gradual. Então, só um slide de resumo aqui das recomendações principais dessa diretriz. Então, ressalta muito o papel da ressonância no diagnóstico, tanto da miocardite quanto da pericardite, e reserva a biópsia apenas para aqueles pacientes de alto risco ou de risco intermediário que não tiverem resposta satisfatória ao tratamento. O tratamento da pericardite aguda segue o mesmo, a N-colchicina, na recorrente, anti-L1 quando estiverem disponíveis no Brasil, e o corticoide como terapia de segunda linha só se o paciente não tiver resposta aos AINES ou tiver uma contraindicação absoluta para os AINES. O tratamento da miocardite segue sendo o tratamento suportivo para a grande maioria dos pacientes, o tratamento da IC, FER, conforme as diretrizes recomendam, mas a terapia imunossupressora vai estar indicada na miocardite por células gigantes e eosinofílica. E essa diretriz traz uma novidade também, que é a indicação do teste genético em alguns casos selecionados, principalmente quando temos história familiar de doenças cardíacas ou naquele paciente com síndromes recorrentes. Outra novidade dessa diretriz é sobre o retorno ao exercício físico. Isso é uma grande dúvida na literatura. Antigamente, as diretrizes usavam tempos arbitrários aí de 3 a 6 meses para qualquer paciente, e essa diretriz faz uma recomendação uniforme de restringir o exercício físico por 1 mês até resolução completa dos sintomas em qualquer síndrome inflamatória, e após esse 1 mês individualizar o período de acordo com a gravidade da apresentação inicial, de acordo com a resposta ao tratamento. Se é um paciente que teve um quadro leve inicial, sem critério de alto risco, respondeu muito bem ao tratamento, resolveu completamente os sinais de inflamação, a troponina, normalizou o exame de imagem, talvez a gente possa liberar mais precocemente. E outra novidade também, eles trazem essa tabela lá no final, que eu achei interessante, sobre como fazer o segmento clínico desses pacientes, de quanto em quanto tempo que a gente deve reavaliar clinicamente, de quanto em quanto tempo repetir imagem, tudo baseado apenas em recomendação de especialista, mas pode nos ajudar, né, no segmento, porque às vezes a gente fica sem saber. Então, recomendam repetir exames de imagem para a grande maioria dos pacientes com miocardite depois de 3 a 6 meses, 12 meses, mas tudo isso é ainda baseado em pouca evidência. É isso que eu tinha para falar. Vamos agora abrir para discussão, né? Vamos discutir um pouquinho, Letícia? Excelente apresentação, tá? Consola, primeira vez que a gente vê com um extrato de contínuo pericardite e miocardite. O que você pensa em relação a essa diretriz? Pontos importantes que foram aí colocados. Um monte. Com você. Um monte. Inclusive a falta do Adoniros, que descreveu os critérios de Lake-Louise, refez os critérios de Lake-Louise, Carsten Tischoff, Hans-Peter Schultheis, que são os maiores da biópsia do continente europeu, não estão nessa diretriz. 2 eu sei os motivos, que eu não vou falar aqui. Eu acho o seguinte, meus parabéns, estava comentando com o Luiz Guilherme aqui, que você apresentou muito bem assim, os pontos que você achou relevantes numa diretriz. Aí eu não sei qual que é o meu papel aqui, o que é que eu tenho que fazer? Vamos discutir alguns pontos aí que você levantou que você acha que são fundamentais. Então, 5 minutos antes de eu vir para cá, eu sentei e falei, deixa eu ver o que eu acho importante. Primeiro, essa diretriz, a primeira foi a Alida Caforio, lá, de primeira autora, um consenso lá em 2003. Em 2015, eles fizeram uma pericardite. E a miocardite mudou muito, a gente nem fazia diagnóstico. Aí eu pergunto isso muito para meus colegas lá, né? Por que a gente está vendo tanta miocardite? Ah, Maria, porque a gente não tinha ressonância. Eu falei, não, peraí, ressonância já tem mais de 20 anos que nós temos. Na verdade, eu acho que com a Covid, com essa história toda, aí levantou a história da miocardite e ficou todo mundo atento para a miocardite. Mas o problema delas, que é uma das doenças mais subdiagnosticadas da medicina. Eu até trouxe esse dado aqui, ó. Metade das ablações que são feitas são miocardite, 51%. 33% das minocas são miocardite. 41% dos doentes que chegam com cardiomiopatia dilatada, miocardite. Então, assim, difícil diagnóstico e nós somos mais limitados ainda. O último problemão que eu tive, se a gente tiver tempo, eu vou contar para vocês. Mandei a ressonância para o Canadá, para o Adoniris, ele falou, miocardite, depois aí eu tive que biopsiar, foi para a Alemanha, fez tudo e depois eu falo onde é que chegou. Como é que a coisa, para nós, então, brasileiro,
a coisa ainda é mais difícil porque o nosso recurso é limitado, né? Então é difícil. Se diagnostica e como é que trata, né? Que é outra dificuldade. Por outro lado, é uma doença grave. Ela pode ser assintomática, mas a primeira manifestação pode ser morte súbita. E é uma causa não rara de morte súbita em jovem. Essa diretriz fala en passant, como se não tivesse a menor importância, né? Aqueles que chegam com miocardite fulminante, né, nós vamos dar as providências logo, se é que a gente vai fazer o diagnóstico, né? Mas a morte súbita pode acontecer no jovem, geralmente é homem jovem e que não tinha nada, morreu subitamente. Então, assim, é difícil, é um tema dificílimo e eu fico à disposição para quem quiser discutir conosco, né? Que eu sei que foi muito bem. Eu levantei vários pontos. Vê aí, Luiz Guilherme, o que você acha? Biópsia. Onde que nós estamos no Brasil? Quando é que faz biópsia? Querer fazer biópsia. Tem miocardite, eu quero biópsia. Pede biópsia do ventrículo esquerdo. E aí? Bom, quem faz... Primeiro, essa diretriz teve uma coisa importante, que a de miocardiopatia já tinha feito. Chamar a atenção para a importância da ressonância magnética no diagnóstico, que ajuda demais da conta. Mas a pergunta que eu faço para todos, critério de Lake-Lewis negativo, exclui miocardite? Não, não exclui, mas é da extrema importância a ressonância. E lembrar que ressonância é para doente estável. Sim. Doente grave, com bloqueio, com taquicardia ventricular, com fração de ejeção menor que 40, ele tem que ser encaminhado para um centro de referência e fazer biópsia. Agora vem o problema. E o que eu faço com o material da biópsia? Critério de Dallas a gente não usa mais, a diretriz repete isso, né? Aí eu vou precisar de fazer CD3, CD68, pesquisar célula gigante, miocardite eosinofílica, linfocítica, precisar de sarcoidose, e eu preciso fazer genoma viral, porque todos esses tipos de miocardite que vão ser tratadas com corticoide e ou imunossupressor, e eu preciso ter, a diretriz fala isso, são passando, mas fala, que precisa ter o genoma viral, porque como é que eu vou dar para esse doente? Então, a biópsia, doente de alto risco, mas aí eu tenho que saber o que eu vou fazer com a biópsia. No Brasil, não tem ninguém que faz uma análise completa da biópsia, então é um problema. E ainda ficam pedindo biópsia de coração esquerdo, que é de alto risco. Claro que o exame é limitado, porque o fragmento é muito pequenininho. E tem algum colega hemodinamicista que não. E eles ainda fazem o favor de tirar 3 ou 4 fragmentos, que na verdade eles tinham que tirar o Fred, de 5 a 8, tá? Porque precisa colher na parafina, precisa colher no RNA laser. Então, assim, mas é só saber isso, que ressonância para doente estável, biópsia, Fred, para doente grave e instável. O que você queria perguntar mais aqui? Tem uma mudança Luiz, ao segmento. Ei, Fred. Só comentar da biópsia, que a doutora Consolação falou muito bem, assim, eu falo que todo mundo tem uma esperança muito grande na biópsia. Toda hora quer fazer biópsia para ver se tem o diagnóstico. E muitas vezes a gente coloca mais o paciente em risco do que traz benefício, porque a gente, além de coletar o material, a gente tem que ter o retorno depois, que muitas vezes o nosso é limitado. Então, quem sabe analisar uma biópsia miocárdica são poucas pessoas no Brasil. E tem os testes todos, eu acho que quase nenhum lugar tem. E lembrando que ela falou muito bem, é que assim, apesar da gente ter que coletar muito material, os locais de coleta, geralmente a gente pega o septo baixo lá, porque é um lugar que tem menos risco de complicação, de perfuração, mas mesmo assim a gente tem o nosso risco. Então, assim, biópsia, e a gente até discutiu recentemente, né, Luiz, no programa de residência, nosso de residência de cardiologia baseada em evidência, biópsia ajuda, mas você tem que escolher o paciente muito a dedo, e quem vai fazer a biópsia tem que ser experiente, e quem vai analisar a biópsia mais ainda. Consola, uma coisa que mudou muito é o segmento do paciente, em que ele coloca aquela tabela no final e uma recomendação completamente diferente em relação ao exercício físico. O que você pensa disso? Ninguém sabe. Não tem evidência. Me apresenta nenhuma. a evidência de quanto tempo o doente pode voltar. Primeira pergunta, quem é o doente? Porque todo dia me manda um atleta, né? Me manda os atletas de elite lá de São Paulo, o que faz com eles, né? Teve um que veio,
eu fiz o diagnóstico da miocardite, falei, você vai parar de competir durante 3 meses. Ele falou, a senhora vai acabar com a minha vida? Eu falei, se você morrer lá no campo? E a mãe estava junto. Daí, umas 2 semanas, eles ligaram para mim que estava rezando, celebrando missa para mim. Eu falei, uai, mas por causa de quê? Porque o colega morreu no campo, sabia? E olha se eu não tenho punho de ferro, tá? Então, assim, 4 semanas a diretriz fala isso. Onde é que ela arrumou essa evidência? Eu não sei. Ausência de sintomas, tudo normal. A ressonância, inclusive, tem fator prognóstico. Você repete ela? Repete a ressonância, Isso. Tem que repetir, ver como é que ficou de realce tardio. Ela tem fator prognóstico, Sim. Por exemplo. O doente que tem uma miocardite, tem fração de ejeção menor que 40, e ele tem realce tardio, por exemplo, ele é septal, medial, o prognóstico dele é muito ruim. E se ele persiste com aquele realce tardio, o risco de morte súbita dele é grande. Agora, se ele é atleta, aí eu não sei. Vamos ver. Nós tivemos um que eu preciso falar isso com o Haroldo, que ele nunca negava a troponina dele. Aí nós escrevemos para o maior cardiologista de atleta, o Antônio Pelliccia, falou conosco assim, para de fazer troponina dele. Esse doente, eu não sei se a diretriz fala isso, tem que fazer teste genético. Fala. Então, outra pergunta é essa. Troponina, né? Eu preciso falar isso com o Haroldo, nós sempre vamos achar esse doente e fazer teste genético dele. A diretriz fala bastante, desculpa te interromper, sobre algumas mutações que podem predispor a síndromes inflamatórias, tanto de genes desmossomais quanto sarcoméricos, mas também fala da sobreposição de cardiomiopatias genéticas e miocardites, às vezes erroneamente diagnosticadas. Então, o paciente que tem um diagnóstico de miocardite, na verdade, é uma displasia ritmogênica de VD, principalmente na displasia ritmogênica e no miocárdio não compactado. Então, recomenda testar quando tem história familiar ou quadros recorrentes. Não responde. Pelo menos, ou não responde. Ou faz biópsia, continua com o processo inflamatório, que para nós é uma dificuldade, ou ele não responde aos tratamentos para disfunção ventricular, ou miocardite recorrente. Fazer estudo genético. E quais são as variantes, que eles agora estão chamando de hot flags, né? Que as variantes mais associadas à miocardite. Primeira delas, desmoplaquina, que esse caso que foi para a Alemanha que eu mandei, desmoplaquina, tá? Lamina, e alguns sarcoméricos. Então, o que ninguém sabe? Quem veio primeiro, o ovo? Acho que a diretriz fala isso aqui, o ovo ou a galinha. Se o fato de ter a variante patogênica predispõe a miocardite, ou se a miocardite, junto com a variante, ela fica ali, fica recorrendo, então isso é novo para nós. Agora eu gostei que a diretriz fala sobre isso. Então o povo está achando que teste genético é um hemograma, né? Não é, tem os critérios disso. Miocardite recorrente é uma das indicações, a falta de resposta ao tratamento, ou persistência de processo inflamatório. Letícia, você acha que tem alguma coisa mais importante para a gente destacar dessa diretriz? Nós estamos chegando aí no final da... Eu acho que é principalmente para o dia a dia o papel da ressonância. A gente precisa, né, sempre que disponível, lançar a mão da ressonância em todos, praticamente quase todos os casos, né, de síndrome inflamatória miopericárdica, porque ela acrescenta valor diagnóstico e prognóstico para esses pacientes e pode te ajudar a guiar o tratamento, saber quando liberar de volta para o exercício físico. Acho que é o uso mais permissivo da ressonância e mais restritivo da biópsia. E outra coisa é que a diretriz não fala para a gente, ela aborda, mas não fala. Tipo, ele está com disfunção ventricular, eu trato, ele responde, ai que legal, melhorou. Tiro tudo. Tira ou não? Vai escutando. Tira. Tem a turma que quer tirar. Eu, Maria da Consolação, sou da turma que não tem que tirar. Não tem evidência. Tirou, o que aconteceu? Não tira. Recorre. O único estudo de retirada recorreu, né? Exato. Não era só miocardite. Exato. Eu não retiro. Consola, dá uma palavra final em relação ao seu entendimento dessa diretriz para ficar para o pessoal que está te escutando. Olha, eu, como professora, né, Frederico? Não está me vendo? Eu, como professora, eu venho falando há anos que doente não é troponina, doente não é algoritmo, doente não é diretriz, na medicina não tem doenças, medicina tem doentes, cada caso é um caso.
Porque os melhores são os que estudam a diretriz, né? Porque tem os que nem a diretriz leem. E o que é o grande problema da diretriz no mundo? É que elas são enormes, enormes. E aí é uma pilha de diretriz e que ninguém lê. O que eu achei dessa diretriz? Eu quero, inclusive, conversar com os meus 3 amigos, inclusive com o Máximo e Márcio, que está aqui. Eu achei que a diretriz foi quase um capítulo, um livro-texto de miopericardite, que, aliás, o que ele chama de doença inflamatória miopericárdica é o que nós já chamava de miopericardite, né? Sim. Então, eu achei ela enorme, e ela vai, ela volta, ela repete. Então, eu achei que para que as pessoas leiam, consultam, tinha que ser mais concisa, mais didática. Ela tem quase tudo que está de evidência na miocardite, mas eu não acho que a diretriz tem que ser mais simples para que as pessoas leiam, senão elas não leem. Não sei o que vocês acharam. De acordo também. E o maior medo que eu tenho é as pessoas utilizarem a diretriz como guia único da tomada de decisão, que é o que virou hoje em dia, né? Você quer ler a diretriz, ter uma resposta fácil e achar que a tomada de decisão se baseia apenas naquilo que a diretriz está falando. Esquece do julgamento clínico, da individualização terapêutica, da preferência do paciente. Tudo que nós fizemos, né, Fred? Até para a gente poder fechar aqui, uma discussão em relação às diretrizes da ESC, semana que vem nós vamos discutir as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é para mostrar qual que é o norte do conhecimento, o norte possível de conduta, mas não pode ser assumido como tomada de decisão definitiva em medicina. Fred, vamos fechar? Já são 15 para as 10. Com você, futuro presidente. É isso aí. Primeiro, parabenizar, né? Foi um webinar fantástico. Nós vimos que as nossas mulheres mineiras aí estão dando show, né? Foi só o telêmaco de intrometido aí no meio das mulheres. Fantástico. E segundo ponto, né, Luiz? A gente agradecer novamente a AstraZeneca, que está nos apoiando nesses 3 webinários de forma totalmente isenta. Então, se a gente chama quem a gente quer, os temas foram escolhidos por nós. Então, tivemos total isenção científica, isso é muito bom. Terceiro ponto, reforçando, acompanhe a gente nas redes sociais, na TV SMC, que tem muito conteúdo legal para atualização médica. E chamar, lembrando todos, que semana que vem a gente tem um novo webinar, agora com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Boa noite a todos, obrigado a todos vocês e até a semana que vem. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Boa noite.